Olá, eu sou a Renata Freisleben, sou instrutora de yoga e facilitadora de meditação e vim falar um pouquinho sobre a importância de respirar efetivamente. A respiração é um tema pelo qual eu sou muito apaixonada, por já trabalhar com yoga há anos e saber a diferença que respirar bem faz na nossa qualidade de vida. E é também um tema que eu considero muito importante no nosso contexto atual, a pandemia de coronavírus. Coronavírus, como muitos de vocês já sabem, ele é um vírus que ataca o nosso sistema respiratório e que pode provocar falta de ar e complicações graves. O que pouca gente fala sobre é como a gente pode respirar de uma maneira a levar mais oxigênio para as nossas células. Então é disso que eu vim falar com vocês hoje. Eu vou abordar a respiração em alguns aspectos principais. A importância de respirar pelas narinas, um pouquinho sobre a biomecânica da respiração e também a parte de bioquímica. Lembre-se que a Covid-19 ela é uma doença que pode ser grave e nenhuma técnica que eu passar por aqui busca substituir o parecer médico ou ser usada como cura ou como tratamento para essa patologia. Eu apenas quero despertar o diálogo sobre a respiração e ajudar as pessoas, estejam elas infectadas ou não com a Covid, a melhorar a maneira como elas respiram, para que elas possam tanto melhorar o seu bem-estar quanto o seu estado mental e físico nesse momento tão crítico que a gente vive. Eu vou começar falando sobre a importância de respirar pelas narinas e não pela boca. Quando a gente respira pelas narinas, a gente absorve cerca de 20% a mais do oxigênio do que pela boca. Além disso, a respiração pelas narinas também protege as vias aéreas e vai deixar você mais protegido de se contaminar e de contaminar outras pessoas caso você esteja infectado. É claro que nenhuma dessas coisas substitui o uso de máscara, que é importantíssimo. A respiração pelas narinas também acaba forçando você a respirar mais lentamente, o que pode influenciar também na absorção do oxigênio. Quando você respira de uma maneira mais lenta, o corpo tem mais tempo para absorver. Chega a dar uma diferença de 35% nessa absorção do que quando você respira de uma forma mais rápida e mais superficial. Respirações superficiais geralmente acontecem mais facilmente pela boca, porque quando você respira pela boca, você não consegue atingir a melhor amplitude aqui do seu diafragma. A respiração acaba ficando mais superficial. E muitas vezes, por mais que o ar esteja entrando, ele acaba indo para o que a gente chama de espaço morto. A boca, a garganta, locais onde não há troca gasosa. Então ele chega até aqui e ele tem uma troca muito menor aqui e volta, né? Não é tão efetiva do que se você fizesse uma respiração mais lenta e mais profunda, onde você absorve uma maior quantidade de oxigênio. Ainda com relação a essa amplitude do diafragma, muitas pessoas não sabem como alcançar essa respiração mais eficiente. A verdade é que a gente deveria sentir o movimento acontecendo aqui nas costelas mais baixas quando a gente respira. Então, experimente posicionar suas mãos aqui e na inspiração perceba que as costelas aqui elas devem se afastar, essa porção deve se expandir. E na exalação, elas devem se aproximar aqui do centro, né? Voltar para dentro. Essa é a porção que a gente deveria estar movimentando à medida que a gente respira, tá? E isso, muitas vezes, se você não consegue fazer isso com eficiência, pode ter relação com a sua postura. Muitas vezes, as pessoas que andam com o peito mais para frente têm uma respiração mais na frente, né? Então, muitas vezes precisam recolher as costelas até alinhar aqui com o quadril, ou se você estiver sentado com a dobrinha do quadril. E muitas vezes as pessoas que se posicionam mais assim, elas também têm uma respiração um pouco mais atrás e não muito na frente. Elas precisam abrir um pouco mais o peito, os ombros principalmente. Então, observe se você precisa fazer alguns ajustes na sua postura, tá? Para que você consiga encontrar uma posição onde você consegue expandir essa respiração em todos os lados, 360 graus, ou seja,
para frente, para trás e para os lados, ok? Muitas vezes eu utilizo nas minhas aulas uma faixinha com os meus alunos, eu peço para eles amarrarem e para eles sentirem, assim, com uma resistência, com uma ajuda, o quanto eles conseguem encontrar uma posição onde tudo se expande em todas as direções, tá? Isso não quer dizer que você vai ficar o dia inteiro nessa posição fazendo aquela respiração em 360, mas é uma boa prática para você melhorar a eficiência da respiração. E é claro que você deve se movimentar, inclusive é interessante que você se movimente e que você respire em diversas posições diferentes. Algumas mobilizações básicas que podem ajudar você a ampliar essa capacidade respiratória são, por exemplo, movimentos de coluna associados à respiração. Você pode, por exemplo, fazer aqui uma flexão lateral e respirar, sentir a sua respiração na inspiração se expandindo aqui as costelas laterais e na exalação sentindo esse recolhimento. Você pode fazer isso dos dois lados. Inspira, sente essa expansão aqui do lado. Exala, recolhe. E você pode fazer isso também com uma extensão de coluna, ou seja, mantendo glúteos bem ativos aqui para proteger a lombar. Curva lá para trás, respira aqui na frente. E então sente uma exalação bem completa, recolhe. E também uma flexão de coluna, lá para frente, com a coluna bem arredondada, sente a respiração acontecendo aqui nas costas. Inspira, expandindo as costelas mais lá atrás. E exala, recolhendo. Essas são alguns movimentos de mobilização básica para você melhorar a sua capacidade respiratória. Mas além dessa questão biomecânica, é importante que a gente fale um pouquinho sobre a bioquímica da respiração. A gente não deve confundir uma respiração profunda, que é essa respiração acontecendo mais nessa porção, com uma respiração grande, porque respirar demais também pode te fazer mal. É como comer demais, você não quer comer exageradamente, você quer comer na quantidade certa, e com a respiração é a mesma coisa. Muitas pessoas acreditam que elas têm que respirar mais, então trazer mais ar para dentro. Mas o que acontece é que muitas vezes quando a gente respira demais, nós podemos nos hiperventilar e isso você vai liberar muito dióxido de carbono, tá? O dióxido de carbono, muitas pessoas imaginam que ele seja um gás que é um vilão, né? Que você tem que realmente colocar para fora. Mas a verdade é que ele ajuda na entrega do oxigênio, tá? Isso é descrito, já se sabe, há mais de 100 anos. Existe um negócio que vocês podem pesquisar que se chama o efeito Bohr, que explica a atuação do dióxido de carbono na desassociação da hemoglobina com o oxigênio, onde assim acontece uma entrega de oxigênio mais prontamente lá nos tecidos quando os níveis de dióxido de carbono são legais lá no nosso sangue. Então a gente precisa sim ter níveis de dióxido de carbono saudáveis e não devemos soltar muito pela nossa respiração. Como que eu posso fazer para manter os níveis de dióxido de carbono no meu sangue? Então a respiração, existe um acrônimo aí, uma sigla que o Patrick McCone criou para explicar que a respiração ela deve ser leve, devagar e profunda, tá? LSD no inglês, Light, Slow and Deep, ok? Então, você pode praticar uma respiração que é profunda, que acontece aqui, mas que não é tão cheia. Não há uma entrada de ar tão intensa. Você tenta fazer com que seja mais suave, que a entrada de ar seja mínima, ok? Tanto a entrada quanto a saída. E você vai aumentando aí a sua tolerância ao dióxido de carbono. Muitas vezes, quanto mais você diminui aqui esse ritmo, mais você vai sentir aquela sensação, aquela vontade de respirar bem grandão. E você deve manter naquela respiração bem sutil. Isso é uma prática que você pode fazer para aumentar a sua tolerância. E outra prática também é você começar a se exercitar com a boca fechada, não deixar que a respiração vá para a boca quando você está se exercitando. Ok, mas acontece também
que quando as pessoas elas estão com dificuldades respiratórias, quando elas têm uma respiração disfuncional ou quando elas estão muito ansiosas ou estão tendo uma crise de asma ou algo do tipo, elas não vão conseguir facilmente diminuir esse ritmo da respiração, vai ser algo muito difícil para elas. Então, para isso, eu vou dividir com vocês uma técnica também do Patrick McGowan, que é um pesquisador, autor de um livro chamado The Oxygen Advantage, e ele nos ensina uma técnica muito simples para que a gente possa ajudar a regular aí os níveis de dióxido de carbono no nosso sangue, para que dessa maneira aconteça uma vasodilatação, para que o oxigênio então seja entregue mais prontamente lá nos nossos tecidos, além de também estimular o nosso nervo vago, que vai ajudar a gente a passar por um estado mais parasimpático, mais tranquilo da nossa mente e o cérebro entender que está tudo bem. Então vamos praticar essa técnica agora. Você inspira e expira pelas narinas, fecha e segura por 3 a 5 segundos. Volta inspirando, sempre pelas narinas. Respira normal durante 10 segundos. 10 a 15 segundos. Inspire. Exale. Feche. Segure por 3 a 5 segundos. Depende um pouquinho do quanto você consegue. Inspire. Respire normalmente por 10 segundos. E nós vamos repetindo isso por algum tempo. Você respira normalmente por 10 a 15 segundos. Então você inspira, expira. Depois da exalação, depois de soltar o ar, você prende por 3 a 5 segundos. Inspira na volta. Respira normalmente por 10. Então, respira normalmente por 10, segura por 3 a 5. Sempre volta, inspirando pelas narinas. E fecha depois de soltar o ar. É muito simples. Você pode fazer isso por 2 a 5 minutos. Você provavelmente já vai notando uma diferença e pode repetir várias vezes no dia. Então é isso que eu queria dividir com vocês hoje. Lembrem-se de manter os cuidados contra a Covid-19, caso você esteja infectado, procure o médico, siga as orientações da saúde e lembre-se que a respiração, ela importa, é a coisa que você mais faz na sua vida, é respirar. Então, se você quer realmente mudanças, você tem que trabalhar a sua respiração. Se você gostou, compartilhe para que esse vídeo alcance mais pessoas e não deixe de se inscrever no nosso canal, caso você esteja assistindo pelo YouTube. Eu vou deixar várias referências sobre tudo isso que eu dividi aqui com vocês por aqui em algum cantinho do vídeo. Namastê!